Quando a gente fala, vamos distribuir comida, as pessoas que precisam comer, fica um pouco vago, mas todo mundo sabe que as pessoas precisam comer. Mas quando a gente olha os números e as consequências da comida na vida dessas famílias, eu acho que isso ganha mais força e um argumento. Eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que foi feita com 3 instituições que fazem assistência alimentar de doação de alimentos, tanto para preparo, né, cesta básica, quanto marmitas prontas. Esse estudo foi feito com o Instituto Capim Santo, Mãos de Maria na favela do Paraisópolis e uma ação que acontece no Campo Limpo da Agência Solano Trindade, tudo aqui em São Paulo, que é onde a gente está. Tem um grupo inglês que financia essas 3 ações e que queria entender o impacto da distribuição de comida na vida dessas famílias atendidas. Então eles fizeram os questionários antes da família entrar no projeto e depois de passado algum tempo da família acessando essas refeições, no caso das marmitas todos os dias ou no caso das cestas básicas a cada 15 dias ou uma vez por mês. Bom, o que a gente consegue ver, o mais óbvio, é que a média de refeições aumentou. A gente tinha uma média de 2 refeições que eram feitas por dia e isso passou para 3. Esse gráfico aqui, sobre a relação familiar antes e depois, eu gosto muito. Ele parece meio subjetivo, mas a gente consegue desenvolver várias ideias a partir dele. Quando o projeto começou, mediram o que as pessoas achavam da relação familiar dentro da casa. E eles identificaram que a relação era principalmente boa e ruim, conforme vocês conseguem ver aí no gráfico. Depois de acessar esses programas, a relação passou para ótima e excelente. O que significa isso? E é o ponto que eu quero trazer. Existe uma íntima ligação entre fome e violência doméstica. Quando a família está com fome, não está tudo bem na casa dela. É só pensar na gente quando a gente está com aquela fome momentânea. Você não conseguiu almoçar no horário de costume e aí como fica o seu humor? Tem gente que fica péssimo. Imagina se você mantém esse lugar, essa ausência do alimento por muito tempo. Imagina a insegurança de não saber se você vai conseguir alimentar o seu filho. Isso tem uma forte ligação com violência doméstica que impacta principalmente mulheres e crianças. Por isso, quando as famílias falam que a relação familiar melhorou depois de acessar alimento, a gente tem que fazer essa ligação e esse debate entre fome e violência doméstica. Um outro dado que eu gosto muito e que também mostra pra gente que a gente precisa alimentar essas famílias hoje é a melhoria do desempenho escolar. A partir do momento em que essas crianças passaram a acessar alimento, como vocês podem ver no gráfico, o desempenho escolar aumentou em 89%. Se você pega muito, né, melhorou bastante e melhorou um pouco. Essas crianças, elas só vão aprender se elas estiverem alimentadas. Por isso que o PNAE é tão importante enquanto política pública, que alimenta as crianças na escola, mas a gente também precisa fazer uma organização da sociedade civil de uma cobrança para que as pessoas se alimentem fora da escola também. Um lar onde a criança tem comida e onde não tem violência dá muito mais condições para que ela melhore o desempenho escolar e, enfim, faça esse movimento de saída da pobreza e saída da fome também. Um outro dado que mostrou essa pesquisa é a melhora e o aumento de disposição para procurar outras oportunidades de aumento de renda, que foi de 96%. A alimentação é o básico. Eu não sei se vocês conhecem o livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, que é o diário dela, conta o dia a dia dela. E conta muito bem com a preocupação cotidiana, diária, com acesso ao alimento, com alimentar os filhos, o que ela ia ter para comer naquele dia. A partir do momento que você tem isso garantido, você consegue se preocupar com outras coisas. Então, até a procura do emprego, ela melhora consideravelmente a partir do momento que você tem o alimento ali garantido. Por isso que o acesso direto e programas de assistência alimentar são fundamentais para que essas famílias façam outras atividades e procurem o aumento da renda ou tanto numa forma de um emprego quanto empreendendo em qualquer coisa. E para terminar, eu queria dizer que a gente precisa atuar nas duas frentes, de forma emergencial, se organizando para alimentar quem precisa. Às vezes a gente não vê, a gente pode até morar num bairro bom, e aconteceu muito lá no Quebrada Alimentada, no momento de pico da pandemia, tinha uma pessoa de classe média que tinha carro, que tinha casa e que de repente o marido morreu
e o marido era o único fornecedor de renda na casa. E essa família teve a renda zerada do dia para a noite e passou a acessar o nosso programa Quebrada Alimentada de distribuição direta de marmita. Então, às vezes, a gente não consegue enxergar quem precisa. Por isso, a gente precisa fazer esse esforço coletivo de ações que vão fornecer acesso para essas famílias, ao mesmo tempo de uma cobrança pública por políticas públicas efetivas, tanto de acesso ao alimento quanto combate da desigualdade. É isso, pessoal. Muito obrigada e eu espero que vocês tenham gostado.